Olá, sejam bem-vindos a mais um Spatium Cast. Como eu sempre digo, essa moda tá pegando, né, meu amigo Danilo? Com certeza. Sejam bem-vindos mais uma vez, professor Alessandro Leboreiro falando. Hoje, ainda naquela temática, meu amigo Danilo, de trabalhar um pouquinho do contexto de mentoria, de consultoria, da importância, meus amigos, do conhecimento para você realmente prosperar no mundo do trabalho de hoje. E mais uma vez, pessoas queridas aqui comigo essa noite. Aqui na bancada, daqui a pouco vai se apresentar Danilo Borges, nosso parceiro aqui da Spatium, que a gente sempre fortalece essa questão, junto com o Gessé, junto com o Fausto, com o Luan. Então hoje ele está aqui para minha satisfação. Danilo foi meu aluno, Danilo foi meu mentorado, Danilo fez todos os cursos que eu já fiz aqui, então parece que ele é fã de minha pessoa, mas eu também sou fã da pessoa dele. Hoje ele vai falar um pouquinho da Portal de Destinos, empresa que junto com Gessé e Luan, ele é sócio, ele é empreendedor e está completando, né, nesse mês, 1 ano de existência. Então também aqui conosco, amigos queridos também, Zeila Eliosbergas, falando diretamente de São Paulo, uma mentorada minha muito querida, vai falar um pouquinho do trabalho dela junto com os longevos. Ela é sócia proprietária de uma startup chamada Austo-Z, que faz um trabalho muito bonito no cuidado e na orientação para o longevo. Aqui também outro que eu sei que é meu fã e eu sou fã dele, Daniel Conceição, também ex-aluno, ex-mentorado, um dos primeiros mentorados, Jéssica e Ronald, que estão aí na técnica, dando todo o suporte, como sempre, que eu tive, que acreditou no meu projeto, que faz hoje um trabalho muito bacana, conhece muito da área de vendas, da área de turismo, e também vai falar um pouquinho aqui de sua experiência, de como foi o nosso processo de mentoria. E para finalizar aqui, meu amigo Valdson. Valdson eu conheci, também meu mentorado, por 2 ex-mentorados meus, Adriana Pantoja e Gil. Valdson trabalhou no Complexo Ford muitos anos, ele vai falar um pouquinho da história dele daqui a pouco, e com o fechamento da fábrica, foi um cara que também se reinventou. Hoje ele tem seguramente o melhor estúdio, a melhor academia de Dias Dávila. Zeila, para você que é de São Paulo, é uma cidade próxima a Salvador, cerca de 65 quilômetros, se eu não estou enganado, muito forte, e ele vai apresentar a academia dele hoje ao vivo para vocês, tá? É um cara muito técnico, um cara que eu ajudei a fazer o plano de negócios e seguramente, junto com no encontro passado o Rafael, é um dos caras que fez os melhores planos de negócios que eu já fiz. Cara muito técnico, muito criterioso e que realmente soube empreender e está tendo muito sucesso, tá? Então agora que eu fiz essa rodada inicial, me permitam começar com o Valdson. Você que está nos assistindo aí vai entender. Ele está na academia, ele está em pleno vapor, ele vai falar um pouquinho de como conhecer o Leboreiro, como foi o processo de mentoria, vai falar um pouquinho do estúdio Valtrainer que ele representa e depois, se for possível, né? Tecnicamente, ele vai descer e apresentar a academia dele pra gente. Então, Valdson, muito boa noite para você. Seja bem-vindo ao Spatium Cast, meu amigo. Falar um pouco aqui de como eu conheci Lebor. Lebor eu conheci através de 2 mentorados, meu cunhado e minha cunhada. Eles falaram um pouco do trabalho que estava fazendo na pizzaria e eu já venho com a ideia de negócio. Só que tinha alguns travamentos dentro dentro da minha pessoa mesmo, de como iniciar. Então eu procurei essa mentoria para poder tirar esses bloqueios, me dar mais segurança do que eu já queria, né, fazer. E Lebor foi divisor de águas. A gente sentou, fez um plano de negócio, organizou tudo direitinho, fez aquela linha do tempo, né, para poder ver como era que estava o meu ciclo, né, de vida. Então, fizemos todo esse alinhamento, ver a minha vida pessoal, a minha vida profissional, o que é que estava faltando para poder eu iniciar esse projeto. E, a partir daí, a gente deu o pontapé inicial, de começar a desenhar o negócio, ver como é que a gente ia fazer. Só um minutinho. Abrindo? Chegou, gente. E daí a gente começou o nosso trabalho.
fazer esse acompanhamento mais técnico, mais, como é que se diz? Mais, Lebo, travou, viu? Você Corta fez o aí, né? Canvas, você fez o Canvas de negócio, você desenvolveu todo o projeto. Fale um pouquinho de sua academia aí. Qual é o conceito dela? Que eu sei que você tem um conceito Pronto. moderno. Isso aí, vou voltar. O que é que acontece? Eu tinha uma ideia completamente diferente de uma academia normal. Porque, assim, pelo fato de eu sempre precisar e ficar naquela de hamster, ver como é que era o atendimento normal dentro de uma academia, eu resolvi inovar, fazer algo diferente. Focar mais nas pessoas que mais precisavam, focar mais no pessoal que estava mais gordinho, mais, como é que se diz? Não ter aquela ideia de, De corpo perfeito, né? Cuidar mais da de saúde conceito. da pessoa. Isso aí. Focar mais na saúde. Então, assim, a gente começou esse projeto, fez o Canvas, definiu o nosso público-alvo, qual era o público que a gente queria trabalhar, e a partir daí a gente iniciou o nosso projeto. E assim que se faz até hoje. A gente conseguiu limitar a quantidade de pessoas que a gente vinha na academia, no caso eu só pego 10 alunos por hora, para poder manter o padrão de qualidade. E nisso aí a gente já tem um ano trabalhando dessa forma, e é o que está vindo dando resultado. Hoje a gente consegue atender até 20 alunos por hora com 2 instrutores. Trabalhamos com planos personalizados, trabalhamos com trabalho voltado para o esporte, ciclismo, corrida. A gente consegue diferenciar esse público, que é o público-alvo hoje da nossa academia, e o trabalho voltado para a recuperação, no caso, recuperação pós-cirúrgica, trabalho voltado para o emagrecimento, trabalhamos com idosos, tudo com horário marcado. A gente foi o maior empecilho que nós tivemos para poder conseguir manter esse padrão, e a gente está conseguindo rodar dessa forma até hoje. Valdson, me diga uma coisa. Você trabalhou, sei lá, mais de 10 anos no Complexo Forte. Depois você vai dizer o tempo exato aí. E como foi o friozinho na barriga? Poxa, meu Deus, estou na multinacional, fazendo carreira, crescendo. De uma hora para outra, os americanos inventam de fechar a fábrica. E agora? De onde surgiu a ideia desse sonho de empreender? E qual foi a maior dificuldade que você teve? Eu sei que você falou um pouquinho dessas amarras que eu ajudei você a romper. Mas qual foi a maior dificuldade que você teve? Na verdade, eu, graças a Deus, não tive tanta dificuldade. Eu já vim empreendendo dentro da fábrica e eu não sabia, de uma certa forma, que eu já vim empreendendo. A mentoria também serviu muito para isso, para mostrar que eu já empreendia dentro da sem ter o conceito de empreender. Por exemplo, eu nunca esperei que me pedisse para fazer nada. Então, eu trabalhei 20 anos dentro da multinacional e, como já tinha um desenho de funções dentro da fábrica, eu já tomava a iniciativa própria de fazer o que tinha que ser feito. Então, assim, foi uma experiência muito bacana e dessa forma também eu aplico aqui. Eu aplico o conceito que a gente usava dentro da fábrica. No exemplo, a gente trabalha com um planejamento de manutenção. Eu tenho toda a ficha de manutenção preventiva. Eu tenho a ficha dos alunos de como eles vão proceder, de qual planos que eles trabalham. Se ele vai fazer um trabalho de emagrecimento, a gente monta um treino catabólico para ele. Se ele tem um trabalho para ganho de massa, a gente tem um treinamento planejado voltado para eles. Tem aqueles que querem ser independentes, que já vem com seu treino prontinho, que vem de um trabalho externo. Aí ele já faz o negócio dele do jeito que ele quer. Mas, assim, eu tento manter um padrão, que é a maior dificuldade que eu tenho no mão de obra. Porque se muitos já chegam com uma metodologia completamente diferente do que é que eu aplico aqui dentro. Então, eu preferi ter a minha mão de obra, capacitar ela, colocar da forma que eu quero que proceda dentro desse espaço. Porque, assim, o espaço aqui não é um espaço voltado para... Se o cara quer ser fisiculturista, quer ficar marombadão, não é o nosso projeto inicial. Ele vai ficar por questão de tempo, porque ele está fazendo um trabalho voltado para a saúde dele.
Mas o nosso trabalho aqui é aliar o aluno, ver as difusões que ele tem e trabalhar a saúde, prevenir a lesão. No caso, nossos atletas mesmo, o maior desafio é prevenir lesão. Eles trabalham sempre à beira da lesão. Então, assim, eu sempre busco me atualizar. Agora mesmo fazendo uma especialização voltada para o movimento, que é o foco que a gente vai trabalhar agora. Então, assim, a gente tem esse conceito. Quem não avalia, adivinha. Então, assim, trabalhar com adivinhação está tudo errado. Então, a gente faz a avaliação, vê as difusões, se ele tem falta de mobilidade no tórax, se ele tem falta de mobilidade no tornozelo, se ele tem falta de mobilidade ou estabilização lombar. A gente vai trabalhar essas pequenas difusões que ele tenha, corrigir, para depois dar o pontapé inicial e iniciar um trabalho voltado para o objetivo dele. Porque, o que é que eu entendo? Qual é o nosso trabalho? Se o aluno ele soubesse atravessar a rua sozinho, ele não ia procurar a gente. Então, o nosso papel é esse, é ver quais são as dificuldades que ele tenha para chegar no objetivo e montar um plano para que ele consiga chegar naquele objetivo sem ter uma lesão, sem ter um agravamento das difusões que ele tem. É isso aí que a gente faz aqui. Deixa eu lhe fazer mais uma pergunta somente para eu rodar com os outros convidados e depois eu volto para você para que você apresente a academia. Se fosse para começar tudo de novo, você faria tudo de novo e aí o Estúdio Valtrainer estaria firme e forte? Não, hoje eu tenho uma experiência completamente diferente de um ano atrás. Um ano e meio. A gente fez um ano ontem, que a gente abriu o espaço físico, todo assim aberto para o público, mas a gente já vinha trabalhando desde a pandemia, só que era um trabalho voluntário. Eu não sabia que eu poderia agregar valor a esse trabalho. Eu fazia porque eu gostava. Eu comecei no negócio porque eu gostava. Tanto que todo mundo chamava de louco dentro da fábrica. Como é que você da área industrial está fazendo educação física? Mas era uma paixão que eu tinha e eu não cobrava nada para isso. Com a pandemia, fortaleceu muito, assim, fazer um trabalho voluntário e comecei a encher, todo mundo procurando. E eu me arrependo de não ter começado há 10 anos atrás. Porque eu poderia ter começado há 10 anos atrás a empreender, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, que hoje eu já estou fazendo novos investimentos, tanto na área de educação como expandindo o negócio. Eu já estou criando uma outra área aqui, voltada só para movimento, que é o público-alvo hoje, onde é um trabalho que, assim, é mais intelectual do que braçal. E assim, a parte de musculação é a parte mais simples, todo mundo faz. Eu disse, não quero que todo mundo faça, eu quero algo diferente, algo novo. E a parte de movimento, que é o treinamento funcional, não aquele circuitão que existe nos campos de futebol, não, nada daquilo. É um trabalho mais técnico, voltado para o movimento, voltado para você avaliar o aluno, ver as discussões que ele tem, a falta de mobilidade onde ele tem, a gente abranger esse leque. E é um leque de oportunidade muito grande que aqui ninguém faz, na cidade. E eu comecei em casa, um lugar afastado do centro, e as pessoas buscam. A gente começou com um aluno, hoje a gente tem 120 alunos e crescendo, graças a Deus. E esse trabalho agrega mais valor. É um trabalho mais técnico, um pouco mais trabalhoso, mas é um trabalho que agrega valor do que a musculação em si, que tem várias academias que fazem esse mesmo trabalho. E o trabalho que a gente faz é completamente diferente. E aí agora a gente está crescendo o espaço, está fazendo um espaço externo. Lá em cima a gente começou com poucas máquinas para atender o público, a gente colocou mais. A gente começou com 10 alunos, hoje a gente tem 20 alunos. Agora mesmo a gente tem 10 alunos trabalhando lá e 7h30 entra outra turma. O pessoal hoje, o pessoal tá saindo e já vai chegar outra turma agora. E eu só me arrependo disso, de não ter começado antes. Segura aí que na próxima rodada você vai responder se você já pensa numa filial. Que aqui tem possíveis interessados, quem sabe? Com certeza. Eu já estou buscando já. Com certeza vai ter uma segunda unidade de Valtrainer. Eu já penso nisso, eu quero daqui a um ano já, estou projetando, desenhando um negócio, eu já sei tudo como é que eu quero, não quero muita máquina, muito nada, é mais trabalho com peso do corpo mesmo, voltado mais para a calistenia, trabalhar com cadeia cinética aberta, fechada, que é transferência de força do movimento para a nossa vida real. Tipo um exemplo assim, um supino, todo mundo sabe o que é um supino. Onde é que você usa um supino? Você não usa nada, só usa na academia. Mas uma flexão, que é uma atividade de empurrar, você consegue transferir para a vida real. Tipo, agachar e levantar numa cadeira. Você precisa disso. Você está envelhecendo, você precisa de músculo. Então é o conceito novo que a gente tem de mercado.
e você trabalhar na academia só com máquina, que é cadeia cinética aberta, você não consegue transferir. Trabalhar a estabilidade da face plantar, trabalhar a estabilidade de core, que é onde a gente tem mais problemas de coluna, fortalecer a cadeia posterior, que às vezes a gente acha que correr é só ir para a rua e correr. E não é algo completamente diferente. E a visão hoje é transferir força. Pegar o trabalho que você faz de força e levar para a sua vida real. Tentar aproximar o máximo. É o que a gente faz aqui. Que trabalho bacana. Ó, Danilo daqui a pouco vai falar, chegou aqui hoje dizendo que estava com dor no ciático. Mais tarde você diz como é que você poderia ajudar ele aí nesse processo. Me permito agora falar com minha amiga Zeila Liosbergas. Aí se ativa o microfone, Zeila. Zeila, seja muito bem-vinda. Satisfação tê-la aqui em nosso podcast. E como foi que a gente se conheceu? Como foi a nossa experiência? E que projeto lindo é esse de Zeila, da empresa chamada Auxuzê? Boa noite, Zeila. Boa noite a todos. Muito prazer de estar aqui nesse lindo projeto que eu acompanhei também, né? Depois nós vamos falar do seu projeto. Então, esse estúdio maravilhoso. Então, eu voltei aqui, né, nas datas, e aqui achei que nós começamos a nossa mentoria no dia 19 de agosto de 2021. É brincadeira? É brincadeira. Quase 2 anos de mentoria. Olha que coisa maravilhosa. Foi uma apresentação de uma pessoa muito especial, Ramon Santos, que nós tínhamos participado de uma mentoria na empresa dele, a Getin, aí também de Salvador, e nessa época nós estávamos com um projeto mais social, que era um projeto ligado a uma ONG, que eu era presidente, e aí nós recebemos essa mentoria. Através dele, eu fiz uma consulta, né, que eu estava com esse projeto já desenhado, e ele me indicou você, né? E quando eu expliquei para ele o que eu queria, porque você lembra que o primeiro encontro nosso foi para ser uma consultora e organizar uma equipe ligada à educação, que estava mais ligado na outra proposta daquela startup anterior. Sim. Então, nós fizemos essa primeira... foi uma trilha de aprendizado, né, do que seria necessário para desenvolver essa função de líder, de organizar, né, toda essa equipe, etc., etc. E depois não foi esse o caminho que conseguimos seguir, né? Não houve interesse, né, de me manter aí nesse lugar de organizadora dessa parte didática, né, da startup. E aí começamos nós dois a quebrar a cabeça, né, como construiríamos uma outra coisa que estaria também ligado à nossa população-alvo, que eram os idosos, e o cuidado com os idosos que estariam na época, né, ficaram na pandemia dentro de casa. E aí fomos construindo uma ideia, né, de ser um canal de atendimento online para justamente todos envolvidos nessa questão do envelhecimento, que seriam os idosos, que são os nossos clientes principais, as pessoas que estão em volta, a família, cuidadores, né? E também os cuidadores profissionais. Cuidadores, quando eu digo, são cuidadores que não são formais, né? Que são todas as pessoas que estão em volta, que estão ajudando, que estão prestando lá o seu tempo, né? E a sua dedicação. E isso tudo, a ideia e o propósito são muito bonitos, são muito nobres, né? Porque nós sabemos que esse é um fenômeno mundial, não é só aqui no Brasil, o mundo inteiro está passando por essa pergunta: quem vai cuidar dos idosos? E os idosos somos nós, hoje, e serão vocês mais para frente um pouquinho. Então, a pergunta é quem? Porque nós sabemos que aquela proposta da família ser responsável, né, para acolher e se dedicar,
é um quadro muito já diferente hoje e será no futuro. Então, os filhos e agregados já não estarão tão presentes e tão disponíveis para as novas gerações de idosos. Então, a ideia foi criar esse canal muito moderno, né, onde a gente pode estar presente através do online na vida dessas famílias e desses idosos. Então, para a primeira apresentação é essa daqui. O que você acha? Zeila faz um trabalho bem interessante. Ela criou uma empresa chamada Aus2Z, pessoal, onde ela tem um site que funciona também na questão do smartphone. Ela trabalha forte as redes sociais e é um canal de comunicação, Danilo e meus amigos e público que está nos assistindo, de orientação, principalmente para os idosos que estão envelhecendo, para envelhecer com saúde, os longevos, mas principalmente para os familiares. Eu entendo que isso é um problema quase hoje em dia de saúde pública. O mundo inteiro e o Brasil, como ainda um país em eterno desenvolvimento, não abriu os olhos ainda para uma demanda tão importante como é. Hoje em dia é normal a gente ver uma pessoa de 90 anos. Antigamente não se via. Eu sempre brinco, né, Zeila? Antigamente tinha um sítio do Pica-Pau Amarelo e tinha a figura de Dona Benta, né? E tia Anastácia, que era o quê? Senhorinhas que seguramente ali tinham 60 anos. Hoje em dia a gente vê pessoas dessa idade, como Zeila aí, que não vai entregar a idade dela de jeito nenhum, mas com a vitalidade, com a força de trabalho, mas entendendo que o longevo também vai ter o tempo dele de entrar num processo de uma debilitação, de debilidade. Então, eu entendo, Zeila sabe, durante muitas conversas que a gente teve ao longo de quase 2 anos, eu tenho um pai que vai fazer 85 anos e que passa por um processo como esse. Então, Zeila vai falar um pouco mais depois do que ela pode propiciar, do negócio dela e do tipo de orientação que ela pode dar para pessoas que estão completamente perdidas. Você que está nos assistindo aí, seguramente uma vez em sua vida, você já passou por uma pessoa que adoeceu na família, um pouco mais velha, e sabe que isso pode, né, Zeila, destruturar uma família inteira. Então vai desde um acompanhamento psicológico, a uma orientação, a questões realmente de saúde. Então o trabalho que Zeila faz é muito interessante e depois na próxima rodada ela vai se aprofundar no negócio dela e de que forma que ela pode contribuir mais ainda para a sociedade. Zeila, sempre bom tê-la aqui conosco, viu? Vou deixar meu parceiro Danilo, que está aqui presencialmente, que é da casa, para ser o último da primeira rodada. E agora, Daniel Conceição. Pode ativar o microfone. Pronto. Meu amigo, satisfação tê-lo aqui. Tá? Sei que a admiração é mútua. E fale um pouquinho como foi que a gente conheceu, o que foi que você já fez comigo e como é que tá, Daniel, hoje, os projetos e o que está fazendo profissionalmente. Boa noite, meu amigo. Boa noite. Quero agradecer, antes de mais nada, pela oportunidade, pelo convite de falar um pouco. Nos conhecemos há mais de 20 anos, né? Levou o melhor, há 20 anos. O primeiro contato que eu tive contigo foi um curso profissionalizante. A partir disso, voltamos a nos reencontrar na Unifax, e da Unifax para cá, a nossa conexão ela vem se tornando e se tornou cada vez mais sólida. Em novembro de 2019, eu fiz a mentoria contigo, e além dessa mentoria, nós trabalhamos em vários cursos de extensão para o segmento comercial e de vendas. Com isso, se tornou aquela célebre frase: começo quando? Foi ver. Uma frase que foi determinante para a minha atuação no grupo CVC Corp, atuando no comercial, e a partir disso a minha carreira profissional se tornou, ela vem crescendo exponencialmente. Muito embora o Covid-19 entre 2020 e 2021 ela tenha retardado um pouco isso, mas isso nada mais funcionou para fortalecer ainda mais esse trabalho. Hoje eu estou atuando na área comercial de uma empresa do turismo corporativo, atuo no segmento de vendas, prospecção ativa
B2B e vendas complexas. Além disso, estou como sócio proprietário da GD Consultoria Comercial e Turística. Isso é com muito orgulho que eu venho dizer que hoje estamos fazendo a consultoria de uma pousada na Chapada Diamantina. Esse é o nosso primeiro case de sucesso e vem dando muito certo. Rapaz, olha que coincidência, desculpe lhe interromper. Tô querendo ir pra Chapada, acho que todo mundo que tá assistindo aí tá querendo ir pra Chapada, pô. Você já tem uma pousada hoje específica para ficar. Esse é o bom vendedor, já tá vendo aí? Como é feito os negócios, já posso linkar, fazer um roteiro específico para você, para aquela região. Mas não atrapalha não, pode... Esse é o seu projeto novo? Esse é meu projeto novo. Além de atuar na área comercial, né, prospecção ativa e vendas complexas, hoje eu tenho esse projeto da GD Consultoria Comercial e Turística, que tem por objetivo alavancar pequenas empresas e negócios no sentido de departamentalizar, né? Eu observo, principalmente no interior da Bahia, que há muitos empreendedores, muitas empresas que ainda não encontraram um norte de onde está e para onde quer ir, né? Eles apenas investem no negócio, mas não sabem como dar seguimento de uma forma perene para o seu empreendimento. E aí que a GD Consultoria Comercial e Turística entra, para trazer um norte, para iluminar o caminho e eles crescerem de forma sólida e perene. Essa é a nossa proposta. Que bacana, meu amigo. Sempre bom estar com você. Mais tarde de volta com a segunda rodada. Você vai falar um pouco mais. E assim, ó, seguramente, tá? Daniel é um dos caras que mais acreditou no meu projeto. E assim, tudo que eu postava, ele... Que dia começa, faço o Pix quando, qual é o valor, qual é o projeto. Então, e outra coisa, viu, Danilo? Se eu tivesse a voz desse cara, ninguém me segurava. Acho que pra mim, assim, só falta a voz dele, né? Porque o bicho tem uma voz caprichada. Fez o curso comigo e Fausto também, de técnicas teatrais e marketing pessoal. Fez a apresentação. Aí tem o dom da palavra. Aí seguramente ninguém segura quando começa essa questão. E agora, meu amigo Danilo Borges, também é um cara que eu admiro. Ele sabe disso. Vai falar um pouco mais, porque a história também é um pouco mais longa. Eu só me lembro, antes da pandemia, eu fazendo consultoria ainda na SB, ele lá, eu chamei, rapaz, vamos tomar um café lá embaixo. Desceu a consultoria, aí Vitor, não, ele quer viajar, quer se picar para os Estados Unidos, não sei o que, aquela... Então... Comente um pouquinho como foi que a gente se conheceu. E aí esse ponto é marcante. Foi antes da pandemia. Leboreiro, eu vou morar nos Estados Unidos, nem que seja para trabalhar de pedreiro, mas eu vou me mandar para lá. E aí, tudo o que aconteceu e onde estamos hoje. Eu lembrava dessa história, mas estava guardada, né? Isso daí foi em 2019, essa conversa que nós tivemos. Mas, se não me engano, foi no final do ano de 2019. Ainda não sonhava com pandemia, foi um pouquinho... Foi 2019, porque eu lembro que eu viajei para fazer um acompanhamento de um grupo. E quando eu voltei, já voltei certo, dizendo que já era fim de carreira no turismo, assim como o Daniel. Inclusive, nós conversamos juntos, né, Dani? Lá em 2009 nós começamos no turismo, Daniel um pouco 2010. E aí a minha história com você começou na faculdade, né? A primeira vez que eu tive aula com o Lebo foi marcante porque assim, eu já tinha tido outros professores em sala e foi o professor que conseguiu atrair a atenção de todos da sala. E para mim isso é muito marcante, quando um professor entra na sala de aula e ele consegue atrair a atenção de todo mundo, fazer com que todos participem da aula, mesmo sem todo mundo ter que falar muitas vezes, mas todo mundo se sente participante, porque você traz uma história, você traz exemplos e todo mundo se sente dentro daquilo que você está ensinando. Então isso é muito importante para um professor, ter essa dinâmica com o aluno, né? E dali começou a nossa história, quando eu falei assim, eu preciso conectar Lebo a empresa que eu trabalho, é o meu gestor.
a gente precisa fazer essa sinergia porque vai sair alguma coisa daqui. E aí eu lembro que no meio do intervalo de aula eu cheguei para você no cantinho e falei assim: Lebo, eu queria que você conhecesse meu gestor. Ele tem um pouco de resistência com essa questão de mentoria por uns Essa história foi contada, viu, gente, no podcast passado, Vitor Libório. Exato. Ele tem um pouco de trauma aí por umas mentorias aí que ele passou no passado, financeira, não tinha nenhuma relação com gestão empresarial, mas conseguimos essa agenda, né? E Lebo fez o trabalho de casa, conseguiu convencer que era importante esse trabalho. E ali foi quando começou a nossa história entre, na ocasião, Leboreiro, Lebo Consultoria, SB Travel. Na época eu era gerente da empresa. E eu lembro que no final do ano eu já tinha me decidido que eu deixaria o turismo, eu queria enfrentar uma nova jornada na minha vida. Tipo, dar o all-in, né? O tudo ou nada, eu quero sair. E, por incrível que pareça, eu não estava numa vida miserável aqui no Brasil, eu tinha um salário bom, eu tinha uma posição na empresa. Uma carreira. Sim, eu tinha uma carreira boa. Uma família estável, filho, casado. Mas eu sempre fui meio que aventureiro no sentido dos negócios, eu sempre quis algo a mais, sempre teve uma chama em mim que me chamava para fazer algo mais desafiador. E depois que eu comecei a empreender, eu descobri que eu sempre fui empreendedor. Mesmo na maioria das vezes trabalhando como CLT, Lebo, eu já vendi lanche, eu já vendi Polishop, na época que a Polishop tinha um programa de marketing multinível. Sim. Eu já participei de um marketing multinível da Forever, que na época era muito forte. Enfim, eu já quis ser vendedor na internet, o pessoal me chamava de vendedor de panela quando eu estava na Polishop. Então, eu sempre procurei empreender em algo. Não tinha a mentoria que me auxiliasse a entender que eu era um empreendedor, que eu poderia alcançar coisas maiores. E eu entendo que o CLT me ajudou a aprender e a ganhar experiência. Porém, quando eu deixei a minha bolha, né? E quis algo a mais, que foi exatamente o despertar de querer ir para fora do país, eu entendia que eu estaria literalmente fora da minha zona de conforto. E lá eu teria que me virar. E foi quando eu falei, Lebo, nem que eu vá trabalhar de pedreiro para sobreviver. Depois eu vou montar um negócio, porque lá fora tem oportunidades. Só que eu descobri que aqui também tem oportunidades, e a oportunidade somos nós que fazemos. E aí foi quando nesse descobrir, né, Leboreiro, SB Travel, Danilo, passei por alguns cursos importantes que me fizeram enxergar oportunidades, me conectar a pessoas, aprender a me conectar com pessoas e principalmente a fazer o meu marketing pessoal. Eu lembro que eu fiz um curso que falava muito bem disso, sobre a questão do marketing pessoal. E a partir daquele momento eu descobri que eu precisava me vender melhor. Eu sou a minha própria marca, independente de empresa que eu esteja, eu sou a minha própria marca. E isso foi um divisor de águas quando eu abri o meu próprio negócio, que foi a Portal de Destinos, porque eu lembro quando eu fiz a primeira ligação para o primeiro fornecedor dizendo: eu estou com a agência própria agora e eu preciso de ajuda para entrar no mercado. E o fornecedor, que é uma grande amiga minha, olhou para mim e falou assim: para você eu libero o crédito só pelo nome. Então eu entendi que a minha marca pessoal, aquilo que eu construí ao longo do tempo que eu trabalhei no projeto de alguém, valeu muito quando eu decidi trabalhar no meu próprio projeto. E a Portal de Destinos, ela nasceu, Lebo, sentado na mesa de restaurante. Eu vi o projeto de alguém, eu falei, eu posso fazer um projeto parecido. E o projeto da Portal de Destinos era um Instagram que eu divulgaria páginas, ou destinos nessa página de Instagram para as pessoas conhecerem, desejar viajar e ter esse conteúdo disponível gratuitamente. Só que nesse intervalo apareceu a oportunidade de montar uma empresa. Eu já tinha o Instagram, eu já tinha audiência e eu falei assim, eu vou transformar a empresa chamada Portal de Destinos. Eu estava saindo do CLT, não podia registrar, senão eu perderia o meu benefício, que era a única coisa que eu tinha de renda naquele momento, era o seguro-desemprego, 5 meses de vida. E eu abri o CNPJ no nome de minha mãe, Rosângela Borges. E durante 7 meses a Portal de Destinos foi um MEI em nome de Rosângela. E as pessoas confiaram na minha palavra, porque nem no CNPJ eu estava. Eu poderia usar minha mãe como laranja se eu tivesse má fé e dar um cano no mercado.
mas as pessoas confiaram no meu nome, no nome de Gessé, no nome de Luan. E através de uma página de Instagram, nós construímos uma agência que depois de exato 1 ano, nós atingimos números em termos de faturamento que eu via empresas do mesmo ramo levarem 10 anos para alcançar. Nós conseguimos atingir em menos de 1 ano, a verdade é essa. Você tinha falado que nós vamos fazer 1 ano, na verdade nós vamos fazer 2 anos agora no dia 15 de maio. Inclusive vamos fazer até uma live para falar um pouco mais da história da Portal. E foi assim que a Portal nasceu. E nessa jornada de início de empresa, nós contamos muito com a sua ajuda, né? Principalmente quando decidimos sair daquele ambiente onde nós começamos, que era uma garagem, e partir para um empreendimento no meio da cidade, uma sala comercial maior, onde a gente conseguiu ter uma visão melhor, tanto dos clientes como dos fornecedores, e até mesmo mudar o ambiente para quem já estava trabalhando com a gente. E você vê como são as coisas. Nesse prédio aqui, o Esplanada Trade Center, que depois adveio deles a ideia de criar um espaço como esse, me chamaram depois, e eles hoje já estão num prédio ao lado, numa sala que é imensa, dá para brincar de bola naquela sala que eles têm lá, aqui no prédio ao lado. E só para pegar o gancho, não sei se Valdson está por aí, do que você falou e do que o Valdson falou. Vocês trabalhavam em empresas de um bom porte, tinham boas carreiras sólidas e já eram empreendedor sem saber. É o que a gente chama, meus amigos, de intraempreendedorismo. Hoje eu fiz uma palestra no Shopping da Bahia que eu falei sobre isso. Intraempreendedor é aquela pessoa que empreende no seu trabalho. Ó, Jéssica, você no seu trabalho. Ronald aqui com a gente empreendendo, no outro trabalho que ele tem do estúdio empreendendo. Empreender não é só montar seu próprio negócio, não é só ter uma questão do CNPJ. Meus amigos, empreender é realizar. Então, se você realiza algo, se você constrói, se você desenvolve, se você resolve o problema de alguém, você está empreendendo. Daí, para você partir para um CNPJ, é uma questão de perfil, é uma questão de uma mentoria, é questão de incentivo e é uma questão de estar atento a oportunidades, tá? Então, fico muito feliz com a parceria que a gente tem aqui, e ele vai falar depois da segunda rodada, viu, gente? Não é só a Portal de Destinos. Eles também criaram a empresa Serena Proteção Veicular, que agora, por uma estratégia de grupo, eles venderam a parte deles, mas eles têm também Galego Guinchos, eles têm também Capital Web, uma empresa de marketing digital, e eles têm um grupo Garopa, que eles vão falar um pouco aí, então tem muita coisa bacana aí sobre essa questão. Queria chamar minha amiga Zeila agora para voltar para a segunda rodada e aí falar um pouco mais desse projeto lindo chamado Aus2Z. Então, tecnicamente, Zeila, como é que ele funciona? O que é que você imaginou? Zeila, você sabe que eu gosto muito quando você fala um pouquinho da história, né? A gente sempre diz aqui, o marketing digital apregou a isso, que todo mundo gosta de ouvir uma boa história. Danilo concorda plenamente comigo. Zeila é empreendedora desde sempre, né? Então fale um pouquinho como surgiu essa questão do empreendedorismo em você, Zeila, e o nome Aus2Z, da primeira experiência e para o modelo que é hoje. Então, eu estou ouvindo todos esses caminhos tão bonitos e tão produtivos, né, de todos que caminharam, né, para o nicho da venda do produto. Eu sou da área de saúde, né, eu sou psicanalista, sou psicóloga, terapeuta de família e muitas outras cositas, né? Então, transformar a saúde em negócio é uma novidade. Eu tenho visto muito nas feiras de empreendedorismo, né? Quando você procura startup na área de saúde, você tem 20 modalidades diferentes, funções diferentes das startups, e você tem 2 de saúde. Então, é um desafio, né? Transformar toda uma carreira, né, nessa área e da gerontologia, né, que foi em 2000, quer dizer, tem 20 e poucos anos que isso foi feito, e empreendedora.
né, transformar. A gente, quando descobriu que nós podíamos trabalhar online, né, os psicólogos, psicanalistas, nós descobrimos um canal de comunicação muito extenso, muito diferente. Então, a ideia do negócio, né, eu venho de uma família de gente que empreendeu, né, quando chegou, depois da Segunda Guerra, chegou assim num país estranho e começou a viver a vida, né? Começou a se construir, a se reconstruir. Então, só voltando à questão do nome, né? O nome é homenagem a uma empresa, né, que foi criada por pessoas que começaram totalmente sem nada e criaram uma empresa, uma confecção que proveu essa família, não uma família, mas 4 famílias. Então, como a gente está trabalhando com a memória, com a transmissão entre gerações, né, como homenagem a todos aqueles que são os nossos idosos, eu resolvi usar esse nome, que é o registro de uma história e que eu sou produto dela, porque graças a isso nós estudamos, nós conseguimos fazer as nossas carreiras, enquanto eles trabalhavam, né, que nós éramos os adolescentes. E o Z é por conta da geração nova, né, da geração... Então, Austio Z, que é um nome muito diferente, ele é um registro de uma história que eu acho que é importantíssimo você marcar e deixar marcada para as próximas gerações. E por ser uma filha de comerciante, eu sempre gostei de empreender. Paralelo a toda a profissão da área de saúde, eu já tive outros negócios, iniciativas, e eu não sei se cabe aqui, né, colocar, eu tive uma agência de casamentos, junto com uma colega psicóloga, depois tive uma empresa de produtos promocionais, e são coisas que vão sendo paralelas, né, com fontes de renda, né, para complementar. E quando se pensou em transformar a saúde, atendimento, né, em negócio, né, dentro dessa nova mentalidade da startup, realmente a presença do Alessandro, né, e das mentorias foi como é que a gente ia moldar isso tudo e fazer com que isso fosse... tem as duas vertentes, tem a vertente de apoio, que é um lado de saúde pública, né, de você ajudar pessoas, e o outro lado, que é o lado do negócio, de você capitalizar, de você realmente fazer assinaturas. Então, qual é o nosso negócio? Nós temos um canal de web, né, onde as pessoas entram nas assinaturas. Eu estava até conversando hoje com uma futura parceira, onde nós recebemos a demanda que vem de uma família ou de um idoso, quando ele se surpreende com coisas que ele não sabe, né? Quando, por exemplo, até segunda ordem nada precisava fazer, né, com a minha família, meus pais, e de repente eu chego lá e vejo que ele está totalmente diferente. E o que eu faço? Ou então um surto de demência, alguma coisa rápida. Então, essas surpresas que vão acontecendo na vida das famílias é onde nós estamos ali para ouvir e para pensar junto. E aí, o que eu aprendi no decorrer da minha carreira? Trabalhar em equipe, trabalhar com parcerias. Então, eu montei uma rede de profissionais, né, que são especializados nas diversas áreas que eu já citei, que é pessoas que trabalham com pessoas em instituições de longa permanência, pessoas que trabalham com famílias, pessoas que trabalham com enfermagem e outros profissionais, fisioterapeutas, que fazem parte do grupo de consultores, e fizemos uma rede bastante produtiva que vai responder a todas essas dúvidas que vão surgindo. Então, o negócio ele é uma parceria com todos os profissionais e que vão estar ali prontos para serem os consultores, né? E o meu papel é coordenar essa rede e captar esse cliente com o quê? Com a credibilidade
de que nós somos aqueles mesmos profissionais que estão nos consultórios, que estão nas clínicas e que vão prestar esse serviço de uma maneira diferente, que é o online. Então, a máquina funciona assim. Fora isso, nós temos uma plataforma também de vendas, onde nós também podemos aceitar, temos espaço para pessoas que querem fazer cursos dentro dessa nossa área da geriatria, da gerontologia, querem também colocar suas palestras, e nós veiculamos através do nosso site esses cursos e palestras, e e-books e produtos digitais. Então, nós temos um negócio que está funcionando tanto na área do atendimento a toda essa população, que é o idoso, a família, o cuidador, quanto as pessoas que possam se apresentar e contar também os seus projetos. E a ideia é sempre parcerias. Eu não sei se dá ideia desse negócio que nós estamos colocando aí, vamos dizer assim, disponibilizando. Outra coisa importante é que nós não atendemos regionalmente, nós atendemos mundialmente, porque qualquer pessoa tem acesso em língua portuguesa ao nosso serviço. Então, nós temos uma preocupação maior ainda de nos responsabilizarmos de que tudo que nós vamos entregar em termos de materiais, de recomendação, tem que ser alguma coisa que nós vamos ter que pesquisar nos locais, nos mais diversos locais, para poder dar um encaminhamento para as necessidades. Então, às vezes, a pessoa quer saber sobre uma clínica, quer saber sobre uma agência de cuidadores, ou uma determinada farmácia que vende não sei o quê, né? Então, tudo isso faz parte desse trabalho com as parcerias. E aí, cada estado, cada local também vai apresentar os seus produtos para que a gente possa oferecer, porque nós fazemos uma consultoria com a família. Isso quer dizer, nós não vamos na casa da pessoa, nós não levamos os objetos, mas nós pensamos qual seria a melhor solução. Eu acho que isso é uma coisa nova. Mas qual é a vantagem? Que todos que vão estar falando são pessoas de longa experiência, pessoas que têm credibilidade para dar essa consultoria. E o que você acha? Ficou mais ou menos claro? Totalmente claro. O interessante, pessoal, do negócio de Zeyla é que ainda tem uma fase de maturação, ela está no processo de validação, mas é uma coisa tão inerente que o Brasil precisa de um serviço desse, só que aquela história, eu sempre comento isso com Zeyla, as pessoas ainda não têm a consciência disso. É impressionante. E como no Brasil tudo chega um pouquinho depois, as pessoas não têm noção ainda do que é esse tipo de serviço de orientação. E aí, meus amigos, não é só a questão do longevo, é do familiar. Então, tem tudo para crescer de uma forma escalável o negócio de Zeyla. Ela está naquela fase de validação, como a gente chama das startups. Ela está com toda a estrutura montada, remota, fortalecendo o marketing digital e conhecendo e testando aquilo que a gente conversou aqui antes do podcast, Danilo, testando os melhores modelos de divulgação e partindo de um pressuposto que o mercado é totalmente aberto, crescente, e a única certeza que a gente tem é que se Ucrânia e Rússia não der problema, as pessoas vão envelhecer cada vez chegando a idades maiores e que o serviço dela vai ser importante para esse tipo de segmento, né? Então a maior dificuldade, né, Zeyla, é realmente fazer com que pessoas compreendam o serviço, compreendam que eles têm essa necessidade, né? Então, por isso que a gente tem um trabalho muito extenso em apresentar conteúdos, né? Nós temos um canal do YouTube, onde nós fazemos toda a divulgação das lives. Temos um programa também que se chama Pontes e Conexões. Nós já estamos no 3º programa, onde nós chamamos justamente os profissionais, esses todos que eu citei, que têm grande experiência, têm uma carreira longa, e que vão ali trocar e trazer para o público todas essas informações. Quer dizer, nós temos, a princípio, nós queremos que as pessoas recebam
essa informação superabalizada e elas comecem a se conscientizar em, né, o que elas estão precisando. É um serviço de utilidade pública, na medida em que ele é totalmente disponível. Agora nós fizemos um grupo de uma comunidade de idosos, onde nós também vamos oferecendo toda uma orientação com os e-books, artigos. Quer dizer, a gente está criando uma mentalidade de que as pessoas possam usar esses canais para se assegurarem das suas necessidades, ou às vezes elas começam a refletir, tipo, olha, existe isso, pode ser assim, né? Então, nós vamos estimulando que as pessoas recebam todos esses conteúdos para elas descobrirem onde está a sua dor, onde está a sua questão. E quando isso fica claro, nós somos aquele canal que vai ouvi-la e vamos responder essa demanda. Então, sempre será oferecido todo esse acervo, e isso, semanalmente, a semana inteira está postando coisas para que as pessoas possam receber e se sentir à vontade para interlocutar. Tipo, você tem alguma questão com o seu idoso? Você já pensou sobre isso? Você gostaria de conversar sobre isso? E aí somos esse canal. Então, acho que isso é uma coisa a médio prazo de implantação e vamos seguir em frente. Sempre, muito bacana, Zeila. Você volta ainda para uma mensagem final, mas de antemão, muito obrigado por sua presença. Meu amigo Daniel, me diga aí se você está na área. Pronto. Vou lhe pegar de surpresa, porque nada aqui é combinado. Meu parceiro Fausto gosta de roteiro, eu planejo as questões, mas eu gosto realmente do inusitado. Não combinei nada com ele. Eu sei que no nosso processo de mentoria você começou a entender, e eu vejo suas postagens. É um cara que posta bastante em rede social também. Assim como Zeila, viu? Zeila, vocês estão vendo Zeila aí na tela. Zeila aprendeu tudo de tecnologia, de ficar discutindo na mentoria, um ensinando ao outro ferramentas. Zeila faz um trabalho muito forte, remoto, e tem pessoas aí que ainda ficam, eu não sei falar na câmera, eu não sei me ouvir. Gente, por favor. Daniel fez um olhar agora de compenetrado. O que é que Leboreiro vai me aprontar? Eu quero que você, que conhece bastante da parte de vendas, sei que você desenvolve um trabalho de consultoria nessa área, aproveite nossa audiência e a sua audiência também e fale assim o que é importante hoje para você ser um bom consultor de vendas. Se você tivesse assim sua filha, sua filhinha, né, que é uma simpatia, sua filha com 18 anos, minha filha, você quer ser vendedora? Então você deveria fazer isso, como fosse um recado para sua filha, que você tanto ama. Maravilha. Então, tendo como base essas duas propostas, tanto a de Zeila quanto a de Valdisson, não é isso? Isso. Elas estão muito bem fincadas no que eu trago na minha perspectiva de vendas, que vender serviços é vender emoção. Característica por característica é commodity. Todo mundo está fazendo a mesma coisa. Porém, se você... Esse é o diferencial competitivo de qualquer negócio. Portanto, eu ressalto que se você vende serviço, venda emoção. Estabeleça um rapport, uma conexão com o seu cliente. Entre no cérebro trino do seu cliente. Acesse o reptiliano e faça com que ele justifique a tomada de decisão da compra de forma racional. Mas quando você acessa a emoção, acabou. Você está em um oceano azul. E você está em um oceano azul, viu, Zeila? Parabéns pela sua proposta, parabéns pelo seu empreendimento. Eu, como cliente, compraria tranquilamente o seu serviço. Respondi sua pergunta, Lebô? Respondeu. Fale um pouco mais assim, mais algumas dicas para o pessoal de vendas. Falar com emoção, realmente vender uma experiência positiva. O que mais? Para a pessoa que realmente quer desenvolver essa habilidade de vendas. Cara, eu acredito que você só vende o que você conhece e o que você confia.
Acredito que o primeiro passo é você entender, acreditar, estudar e conhecer o seu produto. Esse é o primeiro passo, para depois você colocar o bloco na rua. Eu acredito que em um mundo de tamanha eficiência, principalmente em vendas, é fundamental que você tenha informação e conhecimento. Os clientes estão cada vez mais informados, eles sabem o que quer comprar. A maioria dos clientes compram com propósito. Portanto, se você não tiver propósito no seu produto, infelizmente você será mais um na multidão. Poxa, homem, tá vendo aí? Foi bem mentorado, viu? Jogando duro. Vem cá. Algumas pessoas aqui, Danilo comentou um pouquinho da história dele. Conte um pouquinho de sua história. Eu sei que também você tem uma história interessante de vida. Sim. Eu fui forjado na área de vendas, né? Desde os 9 anos de idade, vendendo lanche na frente das escolas. Porém, eu me legitimei na Universidade de Vendas quando minha mãe montou uma barraquinha de pastel frito na hora. Eu tinha 16 anos. De lá para cá, a minha carreira profissional ela é toda fundamentada nas vendas. Em 2010, tive a oportunidade de entrar no mundo do turismo, nesse segmento fantástico, que é o turismo. Entrei como auxiliar de vendas, me tornei consultor de vendas. Hoje atuo na área comercial, pautada única e exclusivamente em vendas. Tendo em vista que hoje o trabalho que eu faço no segmento comercial, como eu havia dito no início, é pautado na prospecção ativa em vendas complexas. Daniel, por que vendas complexas? Porque são negociações de alto ticket médio e que leva um tempo, em média, de 2 a 3 meses, a depender da empresa para a tomada de decisão. Porque não é uma decisão fácil você entregar o seu negócio para uma empresa, para confiar o seu negócio a uma empresa de consultoria e gestão em viagens corporativas. Então, mais ou menos aí 22, 23 anos vendendo. E hoje eu considero que mais importante do que vender um produto, eu vendo emoção. Eu sempre falo com o Danilo que eu enxergo o cliente como uma oportunidade. Depois o dinheiro senta na mesa. Bacana. Você volta ainda para fazer uma mensagem final aqui do nosso podcast. E agora eu volto para Danilo Borges, meu parceiro aqui. Fale um pouquinho, rapaz, o que é esse grupo Garupa? Lebu passou na frente. Acho que vale convidar para você vir aqui para fazer um podcast com ele. Mas fala um pouquinho do Grupo Garupa, fala um pouquinho da Galego Guinchos e fale um pouquinho aí dessa sua questão com o Gessé aí, de enveredar pelo marketing digital. Coloque a gente aí a par de tudo que está acontecendo aí, vá. São tantas coisas que às vezes eu penso que eu não dou conta, mas a gente no final dá, né? O Grupo Garupa, ele veio recentemente, né? A ideia de a gente trabalhar em várias frentes era um sonho meu. Eu lembro que tem uma série no canal fechado que se chama O Sócio. Essa série é com Marcos Lemons. Eu não me lembro o nome exato, eu sei que é Marcos alguma coisa. E basicamente ele visita as empresas que estão passando por alguma dificuldade, seja de gestão ou financeira, e às vezes não é só financeira, às vezes é só de gestão. E ele faz uma mentoria, faz uma análise e faz uma proposta, bota o dinheiro na mesa se for interessante para ele. Basicamente, ele cria relacionamento com os gestores, cria networking com outras empresas, clientes, enfim. Ele faz escalar ou ele faz melhorar os processos da empresa e se torna um sócio ou não. Isso vai depender do negócio. E eu assisti muitas vezes e frequentemente essa série. Aquilo me despertou um desejo de querer fazer a mesma coisa. Eu falei, caramba, que massa. O cara é empresário, beleza, mas ele entra numa loja que vende doces e ele consegue transformar aquilo com o conhecimento que ele tem de um restaurante. Ele entra no restaurante, ele consegue aplicar uma técnica que ele aprendeu na empresa dele de marketing. Como é o nome dessa ferramenta que eu lhe ensinei do marketing? Benchmark. Observar as melhores práticas do mercado e ajustar para o seu negócio. E melhor, juntar um tipo de negócio com o outro que é totalmente diferente daquele segmento.
E isso despertou esse desejo de trabalhar em várias frentes. Eu falei muitas vezes isso, mas não sabia como iniciar. Foi quando apareceu a oportunidade de eu entrar como sócio da Serena. A Serena, para quem não sabe, é uma proteção veicular, é uma associação de proteção veicular. A Serena, ela começou dentro da sala de minha casa. E eu lembro quando o primeiro associado colocou o carro dele, a gente começou a proteger 30 mil reais de um carro, que foi o primeiro carro. Eu comecei a entrar em pânico, que eu falei assim, eu recebo uma mensalidade na associação de 130 reais, e se amanhã esse carro for roubado, eu tenho que pagar 30 mil reais. E foi assim que a Serena começou. Daí a gente começou a fazer um trabalho de marketing forte, e quando nós saímos da Serena, que foi há pouco mais de 3, 4 meses, nós deixamos a Serena com um pouco mais de 1.000 associados. Foi um crescimento exponencial em pouco mais de 1 ano e meio. Então isso foi um case de sucesso para a gente muito bom. Paralelo à Serena, a gente montou a Portal de Destinos. Então, enquanto a Portal crescia, a Serena crescia também. Só que a Portal é um negócio que eu dominava. Eu vim do turismo, eu nasci no turismo. Turismo corporativo, assim como o Daniel. E aí, quando eu montei a Portal, nós iniciamos no segmento de lazer. Porém, eu tinha uma carteira de cliente que me procurava. Decidimos entrar no corporativo. E durante 7 meses, nós ignoramos o corporativo e depois passamos a atender empresas no segmento de viagens. Então, hoje, a Portal de Destinos é uma empresa especializada em gestão de viagens corporativas. O que é isso, Danilo? Resolver problema. Todo santo dia. Como o Daniel falou, eu faço dele as palavras dele, a minha também. Quando eu vou no cliente, eu não vou vender passagem, eu não vou vender hospedagem, eu não vou vender os serviços que ele mesmo pode conseguir fazer pela internet. E quando o cliente ele nos procura, a maioria dos clientes já sabe fazer a maioria das coisas que uma agência de viagem faz. O que ele não sabe é resolver os problemas quando aparece. Então, emitir uma passagem, ele consegue emitir no site da companhia aérea, ele consegue reservar um hotel em qualquer site de hotéis que tem por aí, ele consegue fazer a parte emissiva em qualquer broker que hoje existe na internet. Mas a questão é quando vem um problema. Aí ele não sabe o caminho das pedras muitas vezes, ele não tem o contato que resolve quando nem a companhia aérea quer resolver. Ele não sabe o macete para conseguir diminuir o valor de determinado serviço que a gente consegue. Então a Portal de Destinos ela entrou no mercado para resolver dores, resolver problemas. A gente acorda todo dia para resolver problemas dos nossos clientes. E hoje a Portal cresce por indicação. Isso é o que me deixa mais motivado a fazer o que eu faço todo dia. Diariamente nós recebemos indicação de novas empresas feitas por clientes que já são da casa. Isso avança em 90% do processo de prospecção. Daniel é comercial, ele sabe como é difícil você conseguir entrar no cliente. Entrar no cliente é 70% do trabalho de um comercial. Os outros 30% é você transformar a ideia de ele confiar em você e comprar no seu produto. E depois que ele compra e confia, ele volta e indica. E aí nasceu a Portal e a Portal vem crescendo nesse segmento. Depois a gente teve... Me permita, não, só para complementar a sua frase. No nosso segmento, a prospecção ela é feita de micros sims. É o primeiro sim a partir do momento que o cara lá do outro lado aceita escutar você nos primeiros 2 minutos. O segundo sim é quando ele aceita receber o seu e-mail com o seu portfólio. O terceiro sim é quando ele aceita fazer uma reunião com você. O quarto sim é quando ele aceita a sua proposta comercial. O quinto sim é quando ele aceita abrir um cadastro na sua empresa. E o sexto sim é quando ele começa a comprar com você. Por isso se chama vendas complexas de um tempo de negociação que gira em torno de 2 a 3 meses. Então, meu amigo, não é para qualquer um, não. Exatamente. E é por causa dessa complexidade tamanha que Daniel acabou de expor que uma indicação de cliente faz um total diferencial numa prospecção, porque nós sentamos na mesa com quem decide, na maioria das vezes, e eu tenho recebido ligação de diretores de empresa... Você já vai aí pro quarto sim. Exato. Você já chega no quarto, quinto sim. Você só fica na cara do gol pra empurrar a bola, e aí você tem que saber... Igual o Vitória, como tá jogando agora, né? Só Oswaldo, só no sapatinho, né? Aí já não consigo opinar, porque nem acompanha, viu, Lebô?
E aí, dentro desses negócios crescendo, vamos investir. Temos que investir. Dinheiro parado não faz dinheiro, então temos que investir. E aí, dentro daquele conceito inicial de ter vários negócios, apareceu a oportunidade de entrarmos no segmento de assistência 24 horas, que para quem não sabe, caminhão guincho, que atende remoção veicular, recarga de bateria, socorro para veículos com problema, ou veículo, moto, carro leve, carro pesado, enfim. Eu tenho um irmão, que é o Anderson, nós fizemos um podcast contando a história dele aqui, que já trabalhava há mais de 7 anos nesse ramo. Chamou a gente e falou assim, quer entrar comigo? E é uma coisa que é muito interessante, é que quando você faz algo relevante, você cria autoridade para outras pessoas e você passa a ter autoridade em determinado assunto e as pessoas começam a te procurar. Hoje tem pessoas que nos procuram querendo que nós fechemos parcerias para investir no negócio ou abrir um novo negócio. Claro, a gente analisa tudo e o que é bom nós entramos. E foi assim que nasceu o Grupo Garopa, de alguns negócios que enxergamos oportunidades e entramos. A Galego Guinchos é uma empresa que foi de uma oportunidade. Conte a história de como vocês compraram o guincho, vá. Era uma bela tarde de terça-feira, estávamos em casa e aí o Anderson chegou e falou assim, vamos comprar um guincho para colocar a Galego para rodar? Vamos. E aí entramos na internet, isso era uma terça-feira, meio-dia, eu estava sentado na mesa da cozinha de minha mãe, eu e ele. Achamos um guincho lá em Vitória do Espírito Santo, meio-dia. Peguei o telefone, liguei para Gessé e Luan, videochamada. Falei, velho, eu tenho um guincho aqui. Tá custando X valor. A gente não tem o dinheiro todo, mas a gente pode correr atrás do restante aí e ver como é que faz. Luan abre o aplicativo dele e fala assim, eu tenho esse valor liberado de crédito aqui. Quer meter as caras? Vamos. Aí o Ederson falou, eu tenho esse limite disponível aqui. Juntamos um pouquinho de cada um, alugamos um carro, porque a gente não queria com o nosso carro, alugamos um carro. E quando foi 17 horas, nós estávamos na estrada, eu, Luan e o Ederson, indo para Vitória do Espírito Santo. Quando chegou no dia seguinte, 10 da manhã, nós estávamos com o caminhão pago à vista, com a documentação no nome de Luan. Alguém precisava receber a documentação porque a gente ainda não tinha a empresa formalizada. E na quinta-feira estávamos de volta com o caminhão na mão. Colocaram o carro em cima do guincho. Colocamos o carro já em cima testaram o guincho, tudo maravilhoso. Veio de lá para cá no suspiro só. E foi assim que a Galego Guinchos começou. Estamos caminhando para o segundo e o terceiro caminhão agora. Apesar de ter um único caminhão, nós conseguimos dar assistência para várias empresas como se tivéssemos 10, 15, 20 caminhões. Porque nós utilizamos o mesmo conceito da Zeila, nós trabalhamos em parceria. Lebô, tem muita gente que tem a mão de obra, mas não sabe captar o cliente. E nós somos especialistas em captar cliente, em encantar cliente e fidelizar o cliente. Então, para quem tem um caminhão e não consegue, apesar de ser um mercado que se vende sozinho, mas tem muita gente que ainda assim está com o caminhão parado. E eu tenho serviço para dar e vender. 60% dos nossos serviços são terceirizados para prestadores. E por isso que a gente está comprando mais caminhões. Porque nós precisamos deixar o dinheiro dentro de casa. Porque se eu passo para um prestador, o meu ticket médio diminui. Eu só recebo uma taxa pela intermediação, mas acaba diminuindo o meu ticket médio. E foi assim que nasceu a Galego. Da Galego veio a Captar Web, que é a nossa agência de marketing que atende o grupo. Da Captar, nós investimos recentemente em uma loja de shopping, de uma franquia, que tem como nome Ninos Turismo. É uma marca muito grande, mas por conta de conflito de interesse eu não posso falar o nome agora, você sabe qual é. Investimos recentemente em uma outra agência de viagens, compramos 30% dela, que é a Doutor Turismo. Essa empresa ela é especializada em licitações, órgão público. Então é a agência do grupo de viagens que vai caçar licitações para atender prefeituras, governo, trabalhar com esse segmento à parte, né? Exatamente. Portal de Destinos Corporativo, Doutor Turismo trabalha com licitação e nós temos a outra franquia que trabalha o lazer dentro do shopping. Só mais uma pergunta antes de fazer a rodada final de palavras finais, já agradecendo a todos mais uma vez. Para não dizer que tudo são flores, conte de um insucesso aí, a questão da parceria que vocês fizeram no salão de beleza e a curva de aprendizagem.
É aquele negócio, né? A gente aprende com conselho, ouvindo os erros dos outros, ou vendo, observando o erro dos outros e com os nossos próprios erros. No caso do salão, foi com os nossos próprios erros. Fomos apresentar a uma pessoa que trouxe uma oportunidade inicialmente muito atrativa. Entramos na área de beleza feminina, toda mulher vaidosa, ou na sua grande maioria. Investimos pesado em um salão de beleza que fica localizado num centro comercial ali em Brotas. E quando essa pessoa chegou até nós, esse salão já existia, porém com outra cara, não tinha a roupagem que a gente transformou depois. Ele estava quebrado, não tinha luz, a luz estava cortada, a internet estava cortada, várias dívidas com fornecedores, enfim. Apresentou a proposta, fez a proposta de 50-50, entramos liquidando todos os débitos, restaurando toda a moral perante os fornecedores desse salão. Criamos uma identidade visual nova, plotamos o salão, fizemos um marketing, fizemos lançamento, enfim. Investimos em maquinários, né? Sabemos que esses equipamentos para salão de beleza não são baratos. Colocamos assistentes, criamos sistemas, compramos sistemas, implantamos processos, contratamos pessoas e durante 3 meses nós investimos pesado. Só que nem tudo são flores. Depois de 3 meses, a pessoa que inicialmente chegou precisando de ajuda, quando viu tudo que estava funcionando, o dinheiro entrando, simplesmente quis dar um pontapé nos sócios que entraram de bom coração. E Lebor, acredite, nós fizemos na confiança, porque não criamos, e aí vem um aprendizado, não registramos nada, fizemos todos os investimentos de boca. E no final, quando houve o rompimento, né, que ela falou, sim, e como é que nós vamos fazer? Eu tenho um dos sócios que ele fala assim, você vai devolver todo o dinheiro, mas a pessoa não tinha a menor condição de devolver o dinheiro que nós tínhamos investido. E aí Gessé é o sócio centrado, né? Eu digo que eu sou o cara pra frente, o que sai abrindo o caminho. Gessé é o cara que sai calçando e Luan vem trazendo os processos, né? A operação naquele caminho que nós trilhamos, fazendo com que tudo funcione. E aí Gessé, que é o sócio centrado, chegou pra gente e falou assim, velho, olha o que a gente construiu durante esses 1 ano e meio, né? Na época. Olha o que a gente tem a perder. A gente tem muito mais a perder do que ela. Primeiro que a gente está investindo o nosso tempo, já investimos o nosso dinheiro, já está investido, não tem mais o que fazer. Mas estamos investindo o tempo, desgastando, em vez de focar nos outros negócios que já está dando certo. Quer saber de uma? Deixa isso para lá. E aí marcamos uma reunião na segunda-feira, quando chegou lá, ela falou, e aí, vamos fazer como? Não vamos fazer nada, pode ficar com tudo. E deixamos tudo para trás, absolutamente. Para não dizer que tudo, nós levamos o computador, porque ia precisar, e o último equipamento que a gente ainda estava pagando, nós devolvemos e recuperamos uma parte desse dinheiro. De resto, deixamos tudo, todo o investimento no salão, deixamos para trás. Moral da história, depois de pouco mais de 4 meses, o salão voltou a quebrar. E nós estamos em vento e popa. O dinheiro que nós perdemos inicialmente, porque eu digo que nós investimos, porque toda ação boa que nós fazemos para alguém, eu digo semear, tudo que nós semeamos em alguém, isso vai virar uma semente que vai voltar para a gente. Eu acredito muito na lei da semeadura. E no primeiro mês, depois que a gente saiu do salão, nós batemos o maior faturamento de uma das empresas. E depois disso nós viemos só em crescente, vieram os novos negócios. E hoje nós criamos um grupo para dar identidade a todas essas empresas que estamos à frente, que é o Grupo Garopa, que veio, só para finalizar, de uma pescaria. Um momento de lazer que estava todo mundo estressado, falou, vamos pescar. Pegamos o barco de um amigo, fomos pro meio do mar na madrugada. E chegou na madrugada, todo mundo em silêncio lá, é terapêutico, você fica com a linha lá, ó. Eu não entendia quando eu via nos filmes as pessoas pescando, eu falei, que negócio sem graça você ficar, mas é terapêutico. E quando o peixe mordia que você puxava que eu conseguia fisgar, resumindo, todo mundo pegou peixe e o Luan não conseguiu pegar o peixe. No final das contas, ele já triste, ele pega um peixe que era diferente de todos os outros. E aí, que peixe é esse? Que peixe é esse? Aí o Enes falou, esse peixe se chama garopa, que é aquele peixe da nota de 100. E ele ficou tão feliz que ele falou a semana inteira desse bendito peixe.
E aí, numa sexta-feira, ele fala assim, velho, vamos colocar o nome do grupo das empresas, o Grupo Garoupa. E a gente pegou a nota de 100, as cores da nota de 100 e criamos uma identidade visual com base no peixe e nas cores da nota de 100 e criamos um grupo chamado Garoupa, que representa todas as empresas. 2 observações para quem está nos assistindo. Eu não fui mentor deles nesse processo do salão. Eu até ficava questionando algumas questões, mas sem me meter. E segundo, eu vi alguma passagem aí pela internet. Não se junte com quem tá ferrado, porque ele vai ferrar você. Entenda o que aconteceu para aquela pessoa não tá bem, para aquela pessoa tá quebrada, para aquela pessoa tá cheia de problemas. Então, eu vi isso essa semana e fica a dica. Não se junte com quem tá ferrado. Deve haver alguma boa explicação para aquela pessoa tá ferrada. A matemática explica, né? Mais com mais, menos com menos. Tá ferrado com ferrado, vai ter que sair de lá junto. Foi quando começou o IGC, 2 ferrados. Agora, mais com menos... Vamos à parte final de nosso podcast aqui, já agradecendo a todos. Vou começar por Zeila. Zeila, muito obrigado mais uma vez. Tá? Eu fiquei quase 2 anos remotamente com Zeila, como a gente está aqui nesse exato momento, mas tive a satisfação de conhecê-la pessoalmente, que eu fui para São Paulo na feira de franquias, em pleno São João, e foi uma grande satisfação. Zeila, muito obrigado. Uma mensagem final para a nossa audiência, né, sobre empreender, sobre gestão, o que tiver assim na sua mente, você queria dizer para nosso público? Eu gostaria de transmitir, primeiro, que eu já estou corporativando aqui, né? Já queria falar com o Daniel, já tenho muita coisa para conversar e estou aprendendo muito, né? Parece aqui uma mentoria com todo esse aprendizado desses sucessos, dessas caminhadas. Eu acho que a gente aprende muito, que tem que trazer isso para o ramo da saúde, né? O Valson também, já quero convidar ele para falar lá para os nossos idosos, para contar como é que é essa técnica. Então, assim que eu acho assim, a gente tem que se cercar, quando a gente está no negócio, de gente que sabe, como foi dito, né? Gente que entende, Daniel falou, né? E as pessoas que sabem o que estão fazendo, e eu acho que o público quer isso, ele quer aprender, ele quer usar isso para a sua necessidade. E não é só uma questão da doença. O que nós estamos falando hoje, e vai sair agora o nosso 3º programa, é aproveite a vida quando você está aí nela hoje. E faça dela muitas limonadas. Faça dela o possível para que ela seja essa maravilha, né? Essa maravilha que agora a gente está ouvindo, essa empolgação que pode começar depois dos 60, pode começar depois dos 80, né? Não é uma coisa de euforia, eu posso tudo, não. O que nós fazemos nessa nossa publicação, que eu digo que é divulgada nos nossos meios, é dizer, olha quanta coisa boa a gente tem que prestar atenção e viver melhor, né? E não dizer assim, agora não dá mais, não, agora dá muito. E não é porque eu sou super-herói, não, porque dentro da minha necessidade, né, como disse o Valson, eu tenho que aprender a saber levantar. Como é que eu saio de uma cadeira? Como é que eu levanto de uma cama? Quando eu aprendo que eu tenho esse pé, essa perna, esse músculo, e me faz ficar ereto, e eu aprendo a andar me segurando, eu conquisto o mundo. Parece incrível, né? Porque senão eu digo assim, não, está tudo doendo, eu não posso me mexer. Então, o nosso trabalho, ele é uma prevenção, ele é um trabalho de aviso aos navegadores que vocês têm que olhar para as potencialidades para daqui a 20 anos, para daqui a 40 anos, não só fisicamente, patrimonialmente, poder aconselhar a sua família o que você quer quando você não conseguir mais falar, que foi o tema do nosso programa, que é a finitude, né? Quanta coisa você pode fazer quando você ainda está vigio e tomando conta da sua vida. E isso tem que ser levado muito a sério. Então, o nosso trabalho de consultoria
lembre-se da importância que você tem nesse mundo e conquiste o seu espaço dentro dos seus limites, que pode ser muita coisa boa. Né? Tipo assim, eu queria tanto fazer um curso de pintura quando eu tinha 20 anos, faça. Eu queria tanto saber um pouco mais de ter força física para jogar, sei lá, uma bola, faça. Então, eu acho que é essa que é vamos dizer, a nossa mensagem, trabalhar com o envelhecimento é preventivo. Mesmo que você já esteja com 90 anos, vocês têm visto uns vídeos de pessoas com doença de Alzheimer, demência, que foram grandes bailarinos e grandes concertistas, que quando ouvem a música, eles tocam aquela partitura ou dançam. Quer dizer, olha o potencial que a gente tem e vai levando na nossa vida, e só uma questão de oportunidade da gente retomar. E é isso que nós fazemos, estamos atentos a ouvir e transmitir possibilidades. Então, eu agradeço, eu adorei poder entender o que vocês fazem. Eu estou doida para fazer uma viagem aí, junto com todo mundo. Vamos marcar, Daniel, fazer essa Chapada dos Veadeiros. E também eu gerencio imóveis no Booking, preciso resolver esse problema, como é que eu faço para poder disponibilizar, né? Então, tudo isso a gente tem, você vê que a gente é múltiplo. E eu queria mostrar que a gente pode muita coisa e deve, né, estar sempre curioso, aprendendo e descobrindo que a gente não consegue, não tem importância, a gente faz de outro jeito, pede ajuda para os filhos, netos, e é isso que é lindo na nossa vida. Então, eu agradeço muito estar cercado de um jovem, um pouquinho menos jovem, e poder trocar o tempo todo com todo mundo. Zeila, mais uma vez, muito obrigado. Você sabe que cada vez que você fala do seu negócio, seu projeto, eu fico mais encantado. E como tudo é oportunidade, vou passar seu contato para Danilo e para Daniel, para eles indicarem para os viajantes, porque Zeila tem um apartamento no Rio de Janeiro, numa vista maravilhosa, que eu já disse a ela que esse ano eu vou alugar lá até o final do ano. E ela também tem um apartamento no Booking em São Paulo, no Guarujá. Então, 2 locais que facilmente se vendem, e os 2 aí vão trabalhar para poder facilitar o contato aí com... Tá vendo que tudo gera... Pois é, você vê, né? Teve um evento agora da Summit, né? O Web Summit, de 21 mil pessoas, e eu tenho que aprender. A Portal de Destino não está sendo patrocinador do... Do Brand, sim, do Summit que vai acontecer em novembro. Somos a agência oficial. Olha só, vocês que então, são tá corporativos, vendo? Né? E se Deus quiser, eu vou estar no B2B também, né? E uma coisa que eu faço também, na minha outra parte, que eu sou ainda diretora da ONG, eu adoro levar meus idosos para fazer alguma coisa. Então, arrumem coisas bem bacanas para eu oferecer para eles. Vocês já viram que não foi fácil fazer mentoria com Zeila há quase 2 anos. Olha a energia de Zeila. Se às vezes eu estava assim um pouco cansado, quando eu começava a falar com ela, eu já ficava, meu amigo, 200 por hora. Calma. Zeila, deixa eu só contar, eu vou fazer, não chego, né? Não vou fazer 70, mas estou quase perto dos 70. Então, vocês veem que é assim que a gente caminha, né? Tá vendo? Conseguimos que ela falasse aqui. Impressionante, né? Impressionante. Então, eu só queria dizer que tudo que estamos vivendo hoje na Hostil Z não existiria sem Alessandro Leboreiro. Alessandro é a fonte tanto de aprendizado, inspiração, amigo querido, e sem isso, não é uma consultoria, é uma parceria de ideais, de tudo que a gente acredita que seja necessário para esse nosso trabalho. Então, eu continuo acreditando muito nessa nossa relação que formamos e vamos tocar para frente sempre com essa confiança que eu tenho nessa competência que é Alessandro Leboreiro. Só tenho que agradecer.
Ah, Zeila, você mora em meu coração. Muito obrigado por tudo, viu? Daniel, sua mensagem final, meu amigo. Primeiro, agradecer a você. Espero que você tenha gostado. E o que é que você fala aí para nosso público que lhe ouve agora, lhe assiste? Primeiro eu quero, me permita, falar para a Zeila que o trabalho dela, o propósito dela é lindo, é fantástico, eu fico muito feliz com isso. E me remeteu um pouco do que a ciência traz, né? Que é essa curva da meia-idade. Entre os 18 e 60 anos, e os 60 anos as pessoas se sentem bem, se sentem livres, e você corrobora com essa autonomia, com essa independência dessas pessoas. Parabéns, eu fico muito feliz com isso, e mais uma vez, eu vou provocar você a dizer que você está em um oceano azul. Continue. Muito obrigada. Que bom! Obrigado. A mensagem que eu deixo, Lebô, para os empreendedores, para os profissionais de venda, é o seguinte: quando você resolve os seus problemas, parabéns, você não fez nada além do que a sua obrigação. Mas quando você resolve os problemas dos outros, você se torna relevante. Por isso, estude, se especialize, não seja um generalista, seja um especialista no que você faz. Porque o cliente não compra de vendedores, o cliente compra de especialistas. O rapaz fala bem, né? Então aí... Voz de locutor e lábio de vendedor. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado. E obrigado mais uma vez por ter feito a parceria comigo e feito a mentoria comigo. Eu sei que qualquer curso que eu lançar, qualquer projeto, Daniel Conceição, como é que você fala? Vamos para cima, né? Para cima. Eu quero reiterar que a sua mentoria ela foi determinante para um período da minha vida profissional, né? Eu estava em um processo seletivo bastante desafiador e difícil, e eu lembro que eu fiz um curso de extensão voltado unicamente para a área de engenharia de vendas. Pronto, lembrei. Engenharia de vendas. E um dos convidados, ele falou sobre como nos portarmos diante de uma entrevista. E algo para mim que foi grandioso foi quando ele disse: mostre confiança e autoridade. E se ouse a dizer ao entrevistador, quando terminar a reunião, quando é que eu começo? E eu lembro que nesse período eu estava passando pelo processo seletivo do Grupo CVC Corp e eu passei por 3 entrevistas. E a última entrevista foi com o diretor. E aí nós conversamos, e tá uma conversa informal. E aí no final eu falei com ele: quando é que eu começo? Aí ele não me deu. Assustou. Na semana seguinte eu fui contratado. Então, obrigado, Lebô, por você ter contribuído e por contribuir em grande medida para a minha vida profissional. Quero ressaltar também que você foi bastante importante um período da minha vida pessoal. Foi um período bastante conturbado e você esteve ali do meu lado. Então, é para além do âmbito profissional a sua mentoria. Eu quero deixar isso aqui registrado. Muito obrigado. Muito obrigado a você, meu amigo, viu? Lembrança para sua filhinha linda. Danilo Borges, fazendo as honras da casa, parceiro da... E é sócio da Spátio também, né? É parceiro da Spátio. Meu amigo, sua mensagem final aí para nosso público, nossos convidados. Primeiro obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço, Lebô, pelo convite. Dizer que é sempre bom estar com o Daniel, né? A gente vira e volta, se esbarra aí nos eventos. Esse daí não perde um evento. Dizer pra Zeila que é muito inspirador essa juventude mesmo em boa idade. E essa semana eu vi 2 frases que me marcaram muito. Uma foi que nós temos 2 vidas, e a segunda começa quando entendemos e reconhecemos que só temos uma. Eu também vi isso, bem bacana. E a segunda foi que bom seria quando a morte me encontrar, que me encontre vivo. Porque tem muita gente que está vivendo como se estivesse morto. E isso é uma inspiração para que as pessoas que hoje não se sentem ou não sentem que estão vivendo, busquem ajuda. Mesmo que esteja em boa idade, ainda tem tempo. Sempre tem tempo de mudar. Eu tenho uma avó de 82 anos que esse mês o mês passado ela deu um susto. Ela quer morar sozinha no interior porque quer. Só que ela não tem idade hoje para ficar sozinha. E minha mãe ligou para ela e ela tava com a voz meio estranha. Minha mãe liga todo dia. Minha mãe fica em cima ali todo dia.
E nesse dia, e ela não gosta de vir para Salvador, e minha mãe perguntou, por que a senhora tá assim, quer vir para Salvador? Ela, quero. E quando ela falou isso, minha mãe já sabia que ela não estava bem, porque a véia não gosta de vir para a cidade grande. E a gente foi buscar, fez uma cirurgia, colocou marca-passo, e hoje está bem. Mas estava lá em casa essa semana chorando, dizendo que queria ir para o interior de novo, que não queria ficar na dependência de ninguém. Isso comunicou muito comigo, esse trabalho que Zeila faz, né? Nesse âmbito familiar. Então, assim, conectar pessoas é um dos maiores ativos que Lebo tem. Para mim é uma honra estar aqui conhecendo a Zeila, compartilhando esse momento aqui com o Lebo, com o Daniel e contribuindo um pouco aí, contando a nossa história para quem nos assiste. Maravilha. Finalizando o nosso Spatium Cast de hoje, agradecer mais uma vez a Ronald na técnica, a patroa Jéssica ali, firme e forte, presta atenção em tudo, depois assiste tudo novamente. Encerrar com a frase, né? Que eu sempre brinco dizendo que é tão boa que poderia ser minha, mas é de Luiz Fernando Veríssimo. Quando você pensa que sabe todas as respostas, a vida vem e muda as perguntas. E toda a humanidade fica correndo atrás sempre de uma resposta. E a velocidade, nunca você vai ter todas as respostas. Então, ao invés de procurar respostas, aprenda, se capacite, estude, busque ajuda, busque orientação, para que você esteja preparado para entender as novas perguntas, tá? Obrigado a todos. Curta, comente, siga, compartilhe e até o próximo Spatium Cast. Forte abraço, fique com Deus. Obrigado, pessoal.